então com a palavra nosso querido Toninho Vespoli. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, eu queria parabenizar esse coletivo ENIU, porque quando eu vejo todo o debate que está acontecendo aqui, toda a discussão aqui que está acontecendo aqui, no meu ponto de vista, quem deveria promover isso de um jeito, de uma certa isonomia entre todas as faixas de funcionários públicos era o sindicato. Essa parte de esclarecer todas as questões, de uma certa, de uma forma menos apaixonada, ou seja, sem ser transmissão de correia de partido político, de realmente com uma independência sindical, no meu ponto de vista, devia ser o sindicato. E quando esse coletivo faz isso, e assim, demonstrando o empenho mesmo, né? Um empenho muito grande de tentar esclarecer, de tentar colocar em debate, eu acho que isso é muito bom para todos os funcionários públicos, principalmente no nível universitário, que estão discutindo aqui. Uma outra questão, que para mim também é muito forte, e nesses 2 anos como vereador eu acabo olhando um pouco todo esse quadro, o que acontece numa proposta dessa, que no meu ponto de vista é uma proposta que a grande esmagadora maioria não vai ter nenhum benefício, mas também é um anteparo, né? Um anteparo para que as categorias e o funcionalismo público não peça mais aumento. Ou seja, né, na hora que você tem uma tabela já rígida e falando o acordo é esse, você já se estabelece que o governo vai ficar 2, 3 anos sem pressão. Teoricamente é isso. É claro que a pressão naturalmente vai acontecer, mas é o anteparo para falar, olha, mas aqui nós já fizemos acordos e os acordos foram estabelecidos, então venham conversar comigo depois de tal ano, né? E terceiro, que eu acho que é muito ruim da parte do governo, no meu ponto de vista, é do jeito que ocorreu os debates, né? Eu acho que um governo que se coloca democrático e popular, que quer dialogar com a sociedade, está se colocando mais em um governo enrolador do que democrático e popular. Falo isso numa perspectiva de Toninho Vespoli, que votou na Dilma no 2º turno. Eu não estou aqui... porque a gente às vezes vota e achando que as pessoas vão ter outras atitudes em relação democrática, como diferencia o Estado. Eu estou falando isso, eu não estou fazendo uma crítica aqui de uma pessoa que é oposição pela oposição, não. Estou fazendo uma crítica de uma perspectiva que achava que esse governo realmente ia ser um governo muito mais democrático e ia ter uma relação muito mais aberta na discussão com os funcionários públicos ou com o resto da sociedade. O SIMP tem demonstrado isso claramente, ou seja, o governo vai lá não para negociar, mas para falar o que vai fazer. E aí, assim, as entidades batem na mesa ou reclamam, ou tentam avançar em algumas questões. Uma que as pessoas que vão lá no SIMP, eu acho que não têm autonomia de realmente negociar de verdade. Simplesmente eles vão lá depois falar para os secretários o que aconteceu na negociação, né? E é muito ruim você negociar com quem não tem autonomia de negociação, porque tudo isso acaba virando uma falácia, né? Então, esse é um terceiro ponto de vista que eu acho que é muito importante se ter. E uma quarta elemento, que eu também acho muito importante, mas também em um viés um pouco mais político, é um pouco... eu sempre discuto isso e coloco isso, mas tudo isso que nós estamos vivendo agora, né, para mim reflete muito aquela eleição que nós tivemos entre o Lula e o Collor de Mello em 89, né? Porque havia 2 projetos para o Brasil. Um projeto onde nós íamos se incorporar ao neoliberalismo e um projeto onde a gente ia ter
um governo popular realmente. E assim, sendo muito franco com todos os companheiros, não estou falando em eleição, eu estou falando em luta de projeto. Nós perdemos. Nós perdemos e o neoliberalismo, o Brasil se inseriu nesse processo neoliberal. E o processo neoliberal era tudo aquilo que a gente discutia lá na década de 80 e 90, que estou vendo pelos rostinhos dos companheiros aqui, a grande maioria passou por isso, né? E que se falava que nós teríamos de ter um Estado mínimo, porque o Estado era pesado. Na hora que se fala que o Estado é pesado, eles estão diretamente falando assim, quem deve realmente protagonizar as políticas públicas não é mais funcionário público, não é funcionário público concursado, é um outro tipo de modelo, é o modelo das privatizações e das terceirizações. E que para a gente conseguir legitimar na sociedade as terceirizações e privatizações, eu tenho que, de certa maneira, vou falar de um jeito bem rápido aqui, mas meio que acabar com os serviços públicos. E acabar com os serviços públicos é eu não fazer mais concurso público, é eu pagar mal os funcionários públicos, é eu não dar condição de serviço para os funcionários públicos, é eu desanimar o servidor público, e eu fazer o servidor público desacreditar que realmente nós podemos ter serviços públicos de qualidade. Foi isso que eles fizeram. E aí entra no debate um pouco o que aconteceu até na Câmara Municipal, por isso quem viu minha fala, eu acabo batendo um pouco ou muito, não sei, no PT, mas envolvo o PSDB também, porque o PSDB, apesar de na Câmara estar agora batendo fortemente em todo esse processo, mas queira ou não queira, foi eles os grandes propulsores dessa política neoliberal no Brasil. Ou seja, se nós estamos vivendo subsídio, é por conta da emenda 19, da época do Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, em 94. Quer dizer, eles propuseram todo esse debate neoliberal no Brasil, e o PT, que veio sempre combatendo esse processo neoliberal, hoje aderiu a esse projeto. Isso, e hoje é o carro-chefe. Então, assim, basta vocês verem, por exemplo, os funcionários públicos federais, que sempre o governo FHC tentou fazer a reforma de prejudicar os funcionários públicos, sempre teve os sindicatos e o PT barravam aquele processo. Bastou o PT entrar no governo, o PT vai lá e faz aquele processo que o Fernando Henrique sempre tentou fazer e não conseguiu. Então, assim, para mim hoje, eu vejo várias siglas de letras, de partidárias. Então, hoje, para mim, não é, a questão partidária vai mais além do que simplesmente eu ter um time de futebol e gostar do Palmeiras, do Corinthians, e ser aquela letra até eu morrer. Não. Eu acho que toda essa experiência para a gente mostrou o seguinte, mostrou quem que quer construir um projeto realmente popular para todos os brasileiros. Quem está afim realmente de construir políticas públicas de verdade nesse sentido é valorizar o funcionalismo público e dar condição de serviço para eles e pagar muito bem e acabar com essas terceirizações que você vê, às vezes, a pessoa que está 20 anos no serviço público, você vê um terceirizado fazer o mesmo serviço que você e ganhar 2, 3 vezes mais que você, e você, às vezes, tem que ir lá ensinar o serviço para ele, porque nem isso ele sabe fazer. Porque tudo isso, para mim, é fonte de caixa de corrupção, porque é nesses contratos que essas terceirizadas é que rola as grandes caixas de corrupções para bancar vários partidos políticos, ou ora os partidos de antes que estavam no governo, ou ora os partidos que estão agora no governo. Então, isso mesmo. Então, assim, eu acho que a briga, quando a gente está, eu particularmente estou acompanhando isso aqui de par e perto, e estou a todo momento dando força a esse movimento, porque eu sou daqueles que acreditam em um projeto
que o funcionário público está no centro do processo. Porque não é uma questão corporativa, não. Não é porque eu sou professor da rede municipal e faço isso enquanto sou servidor público. Porque até então, e aqui a Margarida está ali e vai puxar minha orelha de eu falar isso. Mas até então, quando chegou na primeira PL que esse governo colocou na Câmara Municipal, aonde os funcionários universitários quase não ia ter aumento, incluía a classe dos professores, eu votei a favor, apesar que nós colocamos emenda para também estender ao pessoal universitário, porque eu olhei o todo. Eu também visitei o pessoal do básico, vi as condições do pessoal que trabalha no serviço funerário. Eu não podia, em solidariedade a outras questões, eu não poderia ver também outros funcionários públicos que estavam muito pior do que a gente. E votei a favor e fiz emenda, claro que nossas emendas perderam. E eu fui cobrado bastante pelo meu setor, pela minha categoria, que sou professor. Mas eu tive a responsabilidade de olhar o todo. E agora, nesse momento, eu também tenho que ter a responsabilidade de olhar todo. E o subsídio é uma verdadeira catástrofe, no meu ponto de vista, que engloba ainda toda essa relação neoliberal de acabar com o servidor público, acabar com o serviço público. Então, a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Fico muito contente de estar com a Mona aqui, que eu acabei, no empolgamento, nem aqui cumprimentando todos e a todas. Mas, assim, nós tivemos um governo nessa cidade que realmente tinha um outro projeto. Nós tivemos o governo da Luíza Erundina. Sabemos que não conseguimos, naquele momento, todas as nossas reivindicações, mas temos plena consciência que nos limites do marco daquela prefeitura foi feito mais que o excedente para conseguir realmente colocar um serviço público de qualidade. Gostaria eu que nós tivéssemos de lá para cá governos daquele padrão, porque hoje a cidade de São Paulo seria outro. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, mas eu acredito em pessoas igual que estão aqui discutindo essas questões, que não é simplesmente, claro, eu quero ganhar bem, porque eu ganhando bem, eu vou fazer um serviço de qualidade melhor, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui vão lutar, sim, por um serviço público de qualidade. E é isso que é a das questões mais importantes que eu vejo nesse movimento. Então, muito obrigado. Obrigada, Toninho.